Comer é um ato simples, quase automático, mas cada prato que colocamos à mesa carrega uma história. Muitas vezes, essas histórias são cheias de sacrifício, dor e segredos enterrados pelo tempo. Você já se perguntou de onde realmente vêm as comidas que você tanto ama? O que está escondido nas suas origens, nas sombras do passado? Hoje, vamos desenterrar as origens obscuras de 6 das comidas mais famosas do mundo. Prepare-se para uma jornada, onde o sabor doce do presente encontra o amargor do passado, revelando histórias que talvez você preferisse não saber. A pizza, um dos pratos mais populares do mundo, tem suas raízes profundamente ligadas à história da sobrevivência dos mais pobres. Embora hoje ela seja associada à cultura italiana e à culinária sofisticada, suas origens são bem mais humildes e sombrias. No século XVIII, em Nápoles, a pizza era vendida por ambulantes que vagavam pelas ruas, oferecendo a comida a preços irrisórios para aqueles que mal podiam se alimentar. Feita com ingredientes baratos como farinha, azeite e tomates, a pizza era uma solução prática para matar a fome. Mas a vida dos vendedores de pizza era dura, muitos viviam na miséria e mal conseguiam sobreviver com o pouco que ganhavam. Embora hoje a pizza seja vista como um símbolo de alegria e festa, suas origens nos lembram de uma época em que ela era o sustento dos desfavorecidos e esquecidos pela sociedade. A cada mordida, a história daqueles que lutaram para sobreviver se mantém viva. O hambúrguer, considerado o símbolo da cultura fast food americana, esconde uma história que remonta a tempos muito mais antigos e violentos. Os tártaros, um povo nômade da Ásia Central, eram conhecidos por seu consumo de carne crua. Eles carregavam pedaços de carne sob suas celas enquanto cavalgavam, o que, com o tempo, amaciava a carne. Esse método primitivo é um precursor direto do que conhecemos como carne moída hoje. Quando os imigrantes alemães trouxeram a ideia para os Estados Unidos, o hambúrguer rapidamente se popularizou, especialmente entre a classe trabalhadora. No entanto, as condições nos frigoríficos eram brutais, com trabalhadores enfrentando jornadas extenuantes e perigos constantes. A carne barata e acessível, que formava o coração do hambúrguer, era muitas vezes um subproduto dessas indústrias sombrias. Hoje, o hambúrguer é um símbolo do estilo de vida americano, mas a sua ascensão ao topo está manchada por uma história de exploração e trabalho duro. O sushi, com sua delicada combinação de arroz e peixe cru, é hoje uma iguaria apreciada em todo o mundo. No entanto, sua origem é bem diferente do prato refinado que conhecemos hoje. O sushi começou como uma técnica de preservação de peixe desenvolvida na China há mais de 1000 anos, onde o peixe era fermentado em arroz para garantir sua durabilidade. Este método foi adotado no Japão, onde evoluiu ao longo dos séculos. Durante tempos de guerra e escassez, o sushi tornou-se um alimento essencial para os guerreiros e camponeses, uma maneira prática de se alimentar durante longas batalhas. Com o tempo, a fermentação foi abandonada e o sushi começou a ser servido fresco, mas as dificuldades de seus criadores permaneceram gravadas em sua história. Hoje, o sushi representa luxo e precisão culinária, mas suas raízes estão profundamente entrelaçadas com tempos de necessidade e luta. O chocolate, amado em todo o mundo, tem um passado muito mais sombrio do que seu sabor doce sugere para os astecas. O cacau era uma planta sagrada, usada em rituais religiosos e até como moeda. Com a chegada dos colonizadores europeus, o cacau foi levado para a Europa, onde se tornou um símbolo de riqueza e poder. No entanto, sua produção logo se tornou sinônimo de exploração brutal. As plantações de cacau nas Américas eram mantidas por trabalhadores escravizados, forçados a trabalhar em condições extremas para satisfazer o apetite insaciável dos europeus por chocolate. O chocolate que desfrutamos hoje carrega consigo uma história amarga de exploração e desigualdade, uma verdade que muitas vezes é esquecida por trás do doce sabor. O café, uma bebida indispensável para milhões de pessoas, tem uma história tão rica quanto amarga. Originário da Etiópia, o café foi introduzido ao mundo através das rotas comerciais árabes, antes de se espalhar pela Europa. Com o tempo, o café tornou-se um símbolo de status, mas sua produção foi marcada por violência e opressão. Durante os séculos XVIII e XIX, o café tornou-se uma commodity valiosa,
levando à criação de vastas plantações nas colônias europeias. Essas plantações eram mantidas por escravos africanos, submetidos a condições desumanas. O sabor do café era amargo para aqueles que o produziam, e as marcas desse passado ainda são visíveis hoje. Embora o café seja agora uma bebida sofisticada, sua história é um lembrete amargo do custo humano por trás de cada xícara. O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade, presente em quase todas as culturas. Porém, suas origens estão repletas de simbolismo e rituais antigos, muitos dos quais eram ligados ao sacrifício e às práticas religiosas. No Egito Antigo e na Mesopotâmia, o pão era oferecido aos deuses em rituais que envolviam até sacrifícios humanos. Um tributo para garantir boas colheitas e a benevolência divina. Durante séculos, o pão simbolizou não apenas a nutrição, mas também a ligação entre o sagrado e o secular. O ato de fazer pão era considerado uma tarefa divina, e os primeiros padeiros eram muitas vezes sacerdotes ou figuras religiosas. Hoje, o pão é um alimento básico e simples, mas suas origens sombrias e ritualísticas nos lembram do poder que ele sempre teve de unir as pessoas e as crenças. O que vemos hoje em nossos pratos é o resultado de séculos de evolução culinária, mas também de histórias marcadas pela dor, pela exploração e pela luta por sobrevivência. Cada mordida que damos é um ícone do passado, uma conexão com culturas antigas, conflitos esquecidos e sacrifícios inomináveis. Ao saborearmos uma fatia de pizza, um hambúrguer suculento ou uma xícara de café, raramente pensamos na longa jornada que esses alimentos percorreram até chegarem à nossa mesa. Mas agora você conhece a verdade, uma verdade que transforma simples refeições em narrativas complexas, entrelaçadas com o melhor e o pior da história humana.